Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Damos graças a Deus porque se renova em nós o prazer da sua audiência. E é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Sérgio Lima, um dos destacados líderes da denominação batista independente no Brasil, cuja lição tem como título Escolhas Corretas na Direção da Santificação. Então, quais são os objetivos da presente lição? Enumero. Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre santificação. Característica esta que deve acompanhar o crente ao longo da sua jornada terrena. Também perceber que a palavra santo significa separado do mundo para Deus. Das obras também, separado das obras da carne para as obras do Espírito. E por fim praticar, vivendo o privilégio de ser salvo e desfrutar da comunhão com Deus. Orar, obedecer e viver em seu amor. Então lhe pergunto, desejamos ardentemente viver na presença de Deus? O texto áureo desta lição diz o seguinte: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Este texto bíblico, este versículo bíblico, muito conhecido entre os crentes, você pode encontrar no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos a alguns textos bíblicos inspirativos. Hebreus, capítulo 12, versículos 12 a 15. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E vamos agora a Salmo capítulo 93, versículo 5. Abro aspas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Outro texto bonito, Romanos, capítulo 6, versículos 19 a 23. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.
quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta lição tem uma introdução muito bonita. Está baseada no Evangelho de João, capítulo 17, que fala sobre a oração de Jesus. Aliás, a profunda oração de Jesus, registrada neste capítulo 17 do Evangelho de João, antes de ser preso, julgado e morto, traz pedidos junto ao Pai. Primeiro, Jesus ora por si mesmo. Versículos de 1 a 5. Depois, Jesus ora pelos seus discípulos. Abra lá nos versículos 6 a 19. Depois, Jesus ora por todos os crentes. Versículos 20 a 25. Na oração que Jesus faz pelos seus discípulos, ele pede ao Pai que sejam santificados. O destaque para localizar esse versículo é o versículo 17. Tendo como base este texto do Evangelho de João, vamos traçar passos para sermos santificados. Antes disso, vamos definir o que é santificar-se. Na Bíblia, a santidade tem dois sentidos distintos. A separação do mal e do pecado. B, dedicação completa ao serviço do reino de Deus. Primeiro passo, devemos orar por santidade, como Jesus orou ao Pai pelos discípulos. Todos aqueles que realmente querem o caminho da santidade clamaram ao Senhor por isso. Porque de nós mesmos não temos forças para caminhar o caminho da santidade. A santidade vem de Deus, não vem do homem. Deus é a fonte de toda a santidade. Exemplos. Davi, lá no seu Salmo 51, versículo 10, Davi ora ao Senhor. Abro aspas. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Fecho aspas. Também indo lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. O encontro com Deus fez Isaías perceber que era impuro, e a purificação veio de Deus para ele. Aplicação. Temos orado ao Senhor por nossa santificação? Esse assunto está em nossas orações diárias. Segundo passo, devemos olhar o exemplo de Jesus. Jesus optou pelo caminho da santificação, conforme registrado
em João capítulo 17, versículo 19. Também em Gênesis capítulo 39, versículo 12, temos o exemplo de José, que decidiu fugir da cilada que a mulher de Potifar lhe tinha feito. Ele escolheu o caminho da santidade. Através do exemplo de Jesus, podemos escolher também o caminho da santidade, que era fazer a vontade do Pai e não a dele. Uma aplicação. Quais são nossos exemplos de santificação? São normas humanas, como não faça isso, ou não toque aquilo. São propósitos ou votos? São campanhas de oração ou de busca a Deus? Vamos a um outro ponto, a um terceiro passo: conhecer a verdade. Para conhecermos a santidade, que são os caminhos do Senhor, eu e você precisamos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Sem esse conhecimento, não saberemos o que é a santidade, os seus caminhos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 29, que leio. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Infelizmente, tem-se notado cada vez mais a falta de conhecimento da palavra de Deus entre os crentes. Muitos conhecem um pouco da palavra, através de cânticos, muitas vezes cânticos com teologias equivocadas. Conhecem a palavra através de vídeos do YouTube, redes sociais, com muitos pregadores e influenciadores heréticos, longe de ensinarem a palavra de uma forma correta. Dentro deste assunto de conhecer a verdade, podemos mencionar o exemplo dos irmãos da Bereia. Está lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Podemos ver qual a atitude deles sobre a verdade, que é a palavra de Deus, como vemos a seguir. Receberam a palavra de Deus com interesse. Penso que isso é que falta muitas vezes no meio cristão. Interesse. Parece que em muitas vidas não há mais interesse pela palavra de Deus. 2. Examinaram, avaliaram a mensagem que receberam perante as Escrituras para ver se a mensagem estava correta. Com essa atitude, eles não caíam em falsas doutrinas. A aplicação. Temos interesse de conhecer a verdade? Examinamos as mensagens que ouvimos perante o crivo das Escrituras? Temos coragem de denunciar a mensagem falsa? Quarto passo: aplicar a verdade, a palavra, na vivência diária. Não adianta conhecer sem aplicar. É importante esforçar-se em aplicar, conforme registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Paz e santidade em nossas vidas, seguindo a verdade,
que é a palavra de Deus. Menciono novamente o exemplo de José, que aplicou a verdade na circunstância que estava vivendo, de assédio por parte da mulher de Potifar, conforme registrado em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Abro aspas. Cometer algo tão perverso é pecar contra Deus. Noé era um homem íntegro, que vivia a santidade no meio de uma geração corrupta, conforme registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Daniel e seus amigos optaram em não se contaminar com as finas comidas do rei, conforme registrado em Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele e seus amigos aplicaram o conhecimento da lei do Senhor em suas vidas, conforme registrado em Êxodo, capítulo 34, versículo 15. O apóstolo Paulo exorta o jovem Timóteo na sua carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Conserva-se puro. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, lemos que aquele que não pratica a palavra de Deus engana-se a si mesmo. Podemos ter a certeza, aquele que não aplica a palavra de Deus em sua vida não conhece a santidade. A santidade, nesse caso, é uma ilusão, uma aplicação. Estamos aplicando a palavra de Deus em nosso dia a dia? Não precisa repetir essa pergunta. Estamos experimentando o poder purificador da palavra de Deus? Conclusão. Santidade é andar segundo a palavra de Deus, e sem santidade ninguém verá a Deus. Isto está registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Abro aspas. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Podemos afirmar que o caminho da santidade não é um caminho sem compromisso. Para conhecermos a santidade de Deus em nossas vidas, temos que nos comprometer com a palavra. Sem esse comprometimento, a vida cristã fica vazia, sem sentido, e se torna um fardo, uma farsa. Vamos fazer como Jesus. Vamos orar por santidade. Vamos andar no dia a dia olhando o exemplo de Jesus. Vamos conhecer cada dia mais a palavra e aplicá-la em nossas vidas. Fazendo assim, vamos ser sal e luz em nosso viver, e Jesus será glorificado. Ao terminar essa lição, pensemos numa ilustração. Certa feita, um grupo de seminaristas foi fazer uma prova que tinha somente uma questão. Fale sobre Deus e sobre o diabo. Foi-lhes dado 60 minutos para responder. Um deles pegou uma folha e começou a escrever sobre Deus. Dissertou sobre as maravilhas, sua obra, seu filho e sobre a salvação.
fez de maneira tão apaixonada que, não atentando para o relógio, passaram-se 59 minutos. Quando o professor alertou que faltava apenas 1 minuto, o jovem escreveu no rodapé da página: fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Apesar de não ter cumprido o que lhe foi solicitado, sua dissertação foi considerada a melhor de todas. Pense nisso. O que esta ilustração nos ensina sobre a santificação? Repito para você pensar. O que esta ilustração nos ensina sobre a santificação? Que Deus lhe ajude. Amém.